bem-vindos a mais um episódio do nosso Ai Que Tudo. Hoje eu tenho 3 convidados, sócios proprietários de uma vila, chama-se Vila Kurumatsu. É uma vila onde você tem atividades terapêuticas. Temos aqui um fisioterapeuta, temos um professor de karatê, lutas marciais, temos medicina oriental. Então a gente vai falar um pouco desses benefícios, né, na nossa saúde. Sejam muito bem-vindos. São, inclusive, nossa capa da edição de junho. Então vocês vão ter em breve a matéria completa na revista impressa. No digital já temos aqui no nosso site. A matéria está incrível, imperdível. E sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Espero que seja um bate-papo leve, gostoso. E eu começo perguntando sobre quem são vocês e como a trajetória de vocês levou à criação da Vila Kurumatsu. Pode começar pelo Eric. Obrigado, Roberta. Obrigado pelo convite. Obrigado aí pela participação. Na arte marcial, acho que desde os 14 anos, envolvido na arte marcial. Então já há bastante tempo, dedicando aí ao ensino, ao cuidado do próximo. Porque a arte marcial tradicional, ela acaba aqui cuidando do ser, né? É a defesa pessoal, é a marcialidade, mas é o cuidar do ser, o cuidar do desenvolvimento humano de cada um dos alunos. Com isso, acabei me envolvendo com a medicina oriental, que está 100% conectada, e depois com a fisioterapia. E aí é um trabalho em conjunto, né? Um trabalho que trabalha o corpo, a mente e o espírito, né? Então bacana. Essa é um caminho longo aí que já tem um bom tempo. Que legal, Eric. E você é moradora há tempos também aqui da nossa Granja Viana, né? Sou da Granja, estou há 13 anos. 13 anos aqui legal. Na Granja, 13 anos vendo o comércio crescer e as mudanças acontecerem, né? Perfeito. E Arthur, se apresente, por favor. Eu já te conheço de longa data, Arthur. Nós somos velhos conhecidos, mas fala pra gente. Muita gente já te conhece aqui. Sim. Sou o Arthur, né? Tenho 40 anos. Tô aqui na Granja já desde depois da pandemia, né? Do final da pandemia, a gente veio pra cá. Onde hoje estou atuando como... Além de um dos proprietários da Kurumatsu, também sou um dos professores de karatê que tem lá, né? Sou o professor principal de lá. A minha carreira ela é mais voltada para a parte da engenharia, né? Eu sou um engenheiro formado, tenho na parte de produção, né? Então eu trabalho muito na parte de indústria. E o meu sonho sempre foi ter um dojo, né? Que seguisse as tradições japonesas, orientais, né? Então a minha vida, vamos dizer, na arte marcial começou quando eu já era criança, por volta dos 10, 11 anos, né? Eu fui fazer uma aula de taekwondo, e aí gostei muito do esporte, e aí depois disso eu não saí mais do caminho das artes marciais. Aí eu saí do taekwondo, fui pro kung fu, fiquei muitos anos do kung fu até a fase adulta, mas a minha paixão mesmo foi quando eu conheci o karatê. Eu já conheci o karatê, muita das crianças da nossa época, vamos dizer assim, jogava Street Fighter, então gostava aí imaginava que ia aprendendo karatê ia soltar Hadouken, esse tipo de coisa. Então foi isso que foi me levando, mas o que realmente mudou a chave foi toda a parte de disciplina, toda a parte de retidão que você tem, o quanto que ele te traz foco, né? E isso me ajudou muito, inclusive na questões profissionais, pessoais, em como lidar com toda essa parte, né? Se não fosse as artes marciais hoje, poderia dizer assim que muita coisa seria diferente, né? Entendi. Agora, para mim isso é novidade da questão da engenharia. E você trabalha hoje também nessa área? Sim. Eu achei que era exclusiva a sua parte de artes marciais e tudo mais. Não, então você tem ainda atividade como engenheiro. Sim, eu trabalho mais com a parte de controle de qualidade, né? Então, assim, a empresa lá que faço parte junto com o meu irmão, né?
A gente trabalha muito com controle de qualidade de componentes para usina hidrelétrica, né? Então, turbinas, geradores, então toda a parte desde a concepção até a entrega do produto final. Então, a gente faz todo esse controle. Então, a gente trabalha, né, assim, no Brasil todo, fora do Brasil. Então, a gente tem outra empresa, ela também tem uma cobertura mundial, né? Que bacana. Nessa parte aí da qualidade. Da qualidade, nossa, que bacana. E você consegue conciliar facilmente esse teu trabalho como engenheiro e hoje você é professor, Sim, né, lá sim. na vila, né, além de sócio, sim. claro. Sim, a gente consegue dar uma conciliada, né? Porque a empresa ela tinha sido fundada pelo meu pai, né? Meu pai faleceu em 2024, né? E aí eu e meu irmão a gente acabou assumindo o controle da empresa nesse interim, né? Então a gente saiu um pouco da área do campo, né? De estar dentro do campo, realizando mesmo os trabalhos, para uma parte mais administrativa e gerencial. Então a gente consegue conciliar, porque hoje também com a tecnologia, tudo home office, tudo. Então qualquer lugar eu consigo estar realizando trabalho. Então eu já realizo tanto trabalho de uma empresa como da outra dentro da própria Korematsu. Perfeito. É perfeccionista nato, né? Dá pra perceber. Dá pra perceber. Agora faz sentido. Qualidade Eu ia falar isso. Agora faz sentido tudo, Arthur. Bom, Nádia, eu vou falar a verdade aqui. Ela quase não sentou nessa mesa. Sim. Porque ela falou, eu não quero falar. Mas eu queria que você se apresentasse. Por favor. Tá bom. Eu sou a Nádia, eu faço parte da equipe aqui com essas duas feras, né? Que eu fico nos bastidores, eles é que estão na linha de frente. Então, eu fico ali na parte administrativa da empresa, gerenciando e cuidando nos bastidores atrás deles, né? Sempre eles na frente. Além do dia a dia que nós temos, né, como mãe, como pai, como esposa, que eu sou esposa do Arthur também, eu também sou praticante de arte marcial, né, aqui meu sensei, o Eric é meu sensei de Kempo havaiano, e é como o Arthur falou, né, a arte marcial ela veio como complemento na vida de todos aqui, né, não só deles que lecionam, que dão aula, mas na minha também como aluna, e como humano no geral, né, o nosso espaço trata muito da questão humana, mas a arte marcial, ela entrou como uma base, né? Uma base firme. E essa constância e disciplina que a arte marcial traz é de grande e suma importância para o projeto que nós desenvolvemos agora na Vila, né? E ela serviu ali também como base, acho que para todos os três, né? Ela foi vindo como a sustentação, porque a arte marcial, ela traz um complemento significativo, gigantesco na nossa vida, né? Ela não trabalha só o corpo, ela trabalha o inteiriço, né? Nós no todo, de dentro para fora. E isso daí foi de suma importância para mim também, para estar junto com eles dois hoje, né? Senão... Bom, e aquele provérbio, atrás de um grande homem... Sim. Não é verdade? Tem sempre uma grande mulher. Olha. Exatamente. Bom, então, agora eu quero entender um pouco melhor. Como que vocês se conheceram e como surgiu essa ideia desse projeto que é encantador? Eu tive lá, o espaço é incrível mesmo, vale conhecer, para quem não conhece, independente de qualquer coisa... Né, vocês têm aquele jardim com as carpas maravilhosas, eu fiquei encantada. Tem todo um cuidado estético, um cuidado... Eu conheci a equipe, né, então eu vi... o próprio, as lutas marciais, elas têm também uma questão estética, né, das espadas, né, do que eu vi, que ela é surpreendente, né, de bonita, né, ela dá um ar completamente diferente do que a gente está acostumado. E a gente sabe, né, que há muito tempo quem conhece sobre artes marciais, eu nunca tive a oportunidade de fazer, mas eu já acompanhei. E a gente sabe que trabalha muito essa questão do foco, né, da concentração, do olhar, né, de você se concentrar para aquela prática, né? Mas eu queria entender um pouco de vocês, como vocês se encontraram e criaram esse projeto. Ok. Bem, assim, eu com a Nádia, a gente já se conhece há mais de 10 anos, né? Então, ela sempre soube que eu tinha esse sonho de ter um dojo, né? Desde da minha infância e tudo, então foi algo que eu fui trabalhando,
né, para poder conquistar. E aí com isso a gente acabou abrindo o dojo na época. Aí a Nádia veio trabalhar comigo, né, nessa época. E ela era responsável quando eu não estava lá. Então, quando eu estava ausente, ela que cuidava de toda a organização, toda a administração do dojo. E o Eric, ele foi um dos professores que veio pro dojo, né, com a gente. Só que assim, a gente só se conhecia mais, assim, vamos dizer, superficialmente, porque... Ele era o chefe, ele era mandava. E a Nádia executava a chibata, entendeu? A chibata era com ela. É. Entendi. E você lá. E eu lá, ralando. Ralando. Beleza. Então, assim, né, cada um... Né, Cada um ralando no seu quadrado. Então, assim, a gente não tinha tanta comunicação. Claro, aquela cortesia de sempre, olá, sensei, como você tá e tudo. E na época eu ainda era um estudante, ainda não era um sensei, né? Mas tava já iniciando minha formação de sensei ali. Isso foi quando? Foi logo depois da pandemia. Logo assim, depois da pandemia. Tipo, a pandemia acabou, vamos dizer, eles abriram o comércio em julho, já no início de agosto a gente já estava funcionando. 2020 20 ou 21, né? 21, por aí. 21, Tá. Então a gente já pegou e já começou, antes da pandemia mesmo, já com o projeto de iniciar o dojo lá, né? Entendi. Então a gente pegou um local ali onde é São Camilo, né? E fizemos lá toda a parte de design, arquitetura, e quando foi assim que acabou a pandemia, a gente abriu esse local. Né? Aí nesse nesse meio todo eu conheci o Eric, né? Que ele foi um dos professores lá, e até a Nádia começou a praticar com o Eric nessa época, né? E você era professor na época? De Kenpo. De Kenpo. Tá, havaiano, né? Kenpo havaiano. Ok. Isso. E aí a gente ficou por lá até por volta de 2024, acredito, foi mais ou menos isso. E aí eu fui conversando com a Nádia, falei, poxa, eu acho que a gente tinha que expandir, né? Porque a gente está num local que era muito apertado, E aí a gente começou a procurar alguns lugares, né? E aí a gente achou aonde é a vila hoje, que foi algo surpreendente que a gente não esperava. E aí naquela coisa de eu conversando com ela dando a gente nas ideias e tudo, falando, poxa, mas o que dá para fazer? Porque assim, só pro dojo fica um negócio muito exagerado. Sim. Não cabe só o dojo aqui, a gente tem que expandir, tem que ter mais ideias. Porque a casa é enorme, Sim, né? Ela enorme. é bem grande, né? Vamos dizer assim, a gente saiu de um espaço de 140 metros quadrados para ir para um espaço de 1.700 metros quadrados. Então, É um pulo, então, é um passo grande, foi né? Foi um passo muito grande. E aí, até que ela chegou assim e falou, por que você não chama o Eric? O Eric é fisioterapeuta, ele tá procurando um local aqui na Granja para ele começar a atender, porque o Eric na época atendia somente São Paulo e às vezes ele atendia alguma coisa aqui na Granja, em algum um local que ele alugava aqui na Granja. Aí eu falei, poxa, uma boa ideia. Né? Então, assim, vamos dizer que a vila mesmo, ela surgiu da ideia da Nádia, que ela pegou assim e juntou tanto o meu sonho de ter um dojo como... Que legal. Assim como o Eric ter a clínica, né, atendendo aqui na região, né. E aí eu me reuni com o Eric e com a Nádia, cheguei pro Eric e falei, ó, esse daqui é o nosso espaço, o que você acha? Acho legal, gostei do espaço e tudo e tal. Não dá pra não gostar, né, Eric? Não tem como. Né? Não tem Isso como. porque tava tudo cru, não tinha nada do que é hoje, né? Então a gente transformou a casa ali. Sim. E aí eu falei pra ele, fiz o convite, falei, o que você acha de você abrir a sua clínica aqui? Então, aí ele topou na hora, né? Então, aí foram surgindo as ideias. Nós três fomos falando, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tudo. Então, hoje, quem vê, assim, viu que... Quem vê hoje o que é a Kuromatsu, ela foi uma união não de uma pessoa, mas de três, né? Claro que a gente precisou de um pontapé inicial, da ideia, né? Da ideia e tudo, então ele foi surgindo. Como eu já tinha projetado no antigo espaço um dojo que já seguia mais ou menos um padrão oriental, mas era só estética interna. Então eu não via como a estética externa ia afetar. E seria, né? Aí eu peguei, pensei e falei, poxa, quem já assiste Cobra Kai, por exemplo, um exemplo, né, dando uma referência. Quem assistiu Cobra Kai, vê o dojo do Daniel San, lá do Miyagi-Do, foi mais ou menos parecido. Foi ali que você se inspirou. Começou a ideia, se inspirou.
Claro que teve outras ideias que vieram também, né? Por exemplo, o nosso jardim, todo o jardim, como ele foi feito, ele foi projetado exatamente para seguir um dos jardins principais de Kyoto. Então, quem vai no Japão e olha o jardim de Kyoto, vai ver que o nosso jardim segue a mesma estética. É lindo, é lindo. Eu nunca estive em Kyoto, Sim. né? Mas realmente é muito bonito. É muito bonito. A clínica toda, a vila toda, né? Ela é muito bem feita e a gente percebe os cuidados, né? O cuidado em cada detalhe. Isso é muito legal. Dá para ver, transparece o desejo de vocês do projeto, sabe? Quem entra lá percebe isso, né? Isso é muito legal, né? Mas ele é calmo assim, né? Mas nessa época eu tava uma loucura. Eu tava indo para São Paulo atender e vinha para dar aula, ia a São Paulo atender, dar aula. Eu atendia em uma outra sala, né, que eu alugava, e a Nádia tava vendo essa loucura toda e eu falando, nossa, não aguento mais essa raposa, não quero mais essa raposa, né? E aí foi quando ele ligou e chamou assim, ó, tô querendo mudar o dojo de lugar. Você não quer ver a casa comigo? Eu pensei, ele vai mudar de lugar? Como ver a casa? Não, eu vou, lógico que vou, né? Eu vou lá com ele. Aí entrei na casa, só pensava assim, não, será? Mas o que mais ele vai fazer aqui, né? Porque a casa é muito grande. Eu falei, não, mas a casa... Pô, mas vai precisar de uma reforma, né? Ele falou, você vem? Não, venho, lógico que venho. Vambora, o que precisar fazer a gente faz, né? Mas a casa é grande, Arthur. Então. Aí eu gostaria de conversar com você. E aí veio a proposta de pensar na clínica, né? Porque quando a gente pensa no dojo, numa arte marcial, e essa integralidade oriental, a gente tem que pensar nos outros cuidados, né? E a casa é fantástica, né? A casa tem uma arquitetura fantástica por ela mesma. Foi refeita muita coisa, mas ela já tem lá uma arquitetura fantástica. E aí a gente falou assim, vamos trazer então a questão da espiritualidade no sentido de autoconhecimento, né? Não na espiritualidade de religião, porque precisa ser neutro o lugar. Sim. Vamos pensar nas curas e transformações. Então, a medicina oriental, a fisioterapia, a parte alimentar, nutrição. Vamos trazer um suporte onde a pessoa possa entrar e ter o cuidado como um todo, né? Aí, dentro desse cuidado como um todo, a gente tem algumas coisas na filosofia oriental que envolve a harmonia e a estética, né? Foi quando a gente conversando, a gente chamou uma pessoa que conhece muito sobre Feng Shui. Eu ia falar isso, eu estudei Feng Shui. Né? É incrível. E aí a gente fez... Dá para perceber lá. Fizemos os detalhes, né? Desde a Claro. escola interna como a escola externa. Então, todo aquele jardim, as coisas estão posicionadas nos lugares que deveriam estar. Dá para perceber. E aí isso é importantíssimo, porque a hora que a pessoa entra, ela já é arrematada pelaquela energia que vai gerar harmonia, né? É isso. Vocês tomaram muito cuidado e eu imaginei que vocês tinham aplicado o Feng Shui. Eu acho incrível, inclusive. Queria voltar a estudar. Eu fiz com um mestre, chama Mestre Ming. Foi uma experiência incrível, assim, incrível. Mas, assim, e me fala uma coisa, Eric, dentro do projeto, vamos falar um pouco das atividades específicas para quem não conhece. Vou começar pelo Eric. Você é fisioterapeuta, trabalha essa medicina oriental, né, junto desse processo, e você também dá aulas de Kenpo havaiano, né? Fala um pouco do seu trabalho como fisioterapeuta e o que é o Kenpo havaiano para quem não conhece. Tá bom. Minha base é a medicina oriental, é a medicina chinesa. A fisioterapia depois ela surgiu no decorrer dos estudos. Então, a minha formação é bem tradicional, numa escola bem tradicional. Fui para a China, me certifiquei. Então, assim, todo o conceito alinhado com a arte marcial. A fisioterapia veio depois por algumas dificuldades que a gente encontra, nada é perfeito, né? Uma parte motora, reabilitação, e a gente tem uma coisa muito boa no Ocidente, que é as especializações e a ciência, né? Não tem como negar. Então, hoje o trabalho na Kuromatsu, junto com a Clínica Rio, ela é para deixar a harmonia acontecer das desarmonias que a gente tem, dores crônicas, entorses agudas. A gente tem também uma questão socioemocional,
né? A acupuntura, ela hoje, ela é compreendida também dessa maneira. Então, questões metabólicas. E a gente conseguiu fazer o estudo integrado, né? Hoje, quando a gente fala de medicina integrativa, traz exatamente o que deveria ser uma medicina nos dias de hoje. Integrar as diferentes áreas para trazer uma coisa comum. Um exemplo é, você vem com uma dor crônica na lombar. A gente vai começar a trabalhar com a medicina chinesa. A gente tira a dor lombar. Mas aí ela precisa não voltar. Para não voltar, a gente precisa fazer a fisioterapia, fortalecer os grupos musculares. De repente, a gente está lá fortalecendo e passou 10, 15 sessões, você não tem uma melhora significativa. Por quê? Como é que está a parte metabólica? Como é que está o terreno? Vitaminas, minerais, substratos, como é que está tudo isso? Então, se a gente não pensa numa integralidade, às vezes a gente não tem um resultado que a gente esperava. E não é por culpa da técnica, não é por culpa do profissional, e sim de não ver como um todo. E isso está dentro da filosofia oriental, né? E tem toda a parte também mental, né? Que pode ser... que pode impactar, né? Eu digo no nosso corpo, né? Que a gente sabe que isso impacta diretamente, né? Uma ansiedade. A gente vive no mundo, né? Ansioso, depressivo, né? Porque aí vem a depressão, frustração, né? Então a gente tá num momento realmente... E eu acho que piorou muito pós-pandemia. Foi uma questão que a gente sente. As telas deixaram a gente muito ansioso, né? A pandemia trouxe tudo à tona, né? Muito. Tudo que estava guardado. Acho que a frustração é o mal da sociedade como um todo. A ansiedade vem nos jovens hoje por conta da cobrança que existe, né? Então eles já querem estar já com 20, 30 anos executivo de ponta. Muitos estão ganhando muito, milionários com né? Porsche na garagem, e né? Aí isso aí. E vai gerar frustração. Vai. E aí vem essa parte da prática, porque a filosofia oriental, ela é prática. A gente tem teoria que ela é embasa, mas ela é prática. E onde você coloca a prática? A prática você coloca na arte marcial, no dia a dia. Você coloca no yoga, no dia a dia, no Qigong, Tai Chi Chuan. Então, são as práticas que a gente oferece, que a pessoa vai sentir uma simpatia maior por uma e por outra, mas através dela vai ser aquela constância, a disciplina, trabalhar a prática de entender o movimento do corpo, o movimento das energias, das emoções. E aí isso junta como um todo, né? Entendi. E me fala uma coisa, só para eu entender também, em modo geral, assim. Chego lá, eu tô com uma determinada dor, né? Ou, enfim, algo tá aqui me incomodando. E aí eu digo, como que é feita essa avaliação? Você faz uma pré-avaliação e a partir dessa avaliação é que você aplica essa medicina oriental junto com a físio? Como que é feito esse tratamento? A pessoa chega com uma queixa. Exatamente. Essa queixa ela pode ser física, emocional, ela chega com uma queixa. E o que é uma queixa? É tudo aquilo que está te incomodando. Então isso está me incomodando, eu preciso dar um jeito. Aí a gente vai fazer a avaliação. A avaliação tem alguns pontos que a gente vai seguindo. Se vai mais para o lado físico, mais emocional. E a gente faz aí um apanhado geral do que está acontecendo. Das queixas, das frustrações, toda a anamnese pela medicina oriental, depois a anamnese pela medicina ocidental. E a gente consegue direcionar para um tratamento. Algumas vezes esse tratamento é conjunto. Então você passa algumas vezes pelo quiropraxista, liberação miofascial, acupuntura, ventosa terapia, fisioterapia. Às vezes já começa com a fisioterapia e depois trabalha com fitoterapia, entrar com umas ervas para poder mudar, né? Mas tudo é movimento. Hoje a gente não consegue tratar nenhuma dor se não for pelo movimento. Tudo que for feito antes, prévio, ela vai ser tratada com movimento. Perfeito. E aí a gente tem o espaço dedicado à parte do movimento, com equipamentos, né, a parte de movimento para trabalhar a parte de estrutura, e as artes marciais. Como é a nossa formação, como é o que a gente vê, a arte marcial ela trabalha o movimento como um todo, né? Então a pessoa entra, vai trabalhar o movimento, vai começar a entender, vai se posicionar, e isso muda a vida das pessoas, né? Maneira de lidar, autoconfiança, tirar a dor, entender a dor. Algumas vezes a dor não vai embora, mas eu consigo lidar com ela de uma maneira diferente.
Uhum. Então, essa é Perfeito. E dentro da... Só para a gente finalizar aqui, você poderia explicar um pouco melhor essas atividades que não são tão conhecidas do grande público, vamos dizer assim. A Kenpo havaiano, por exemplo, o que seria? É um tipo de luta marcial, é isso? Isso. Acho que o espaço ele quer realmente trazer a tradicionalidade. Então, a gente tem basicamente hoje lá 3 artes marciais, as 3 tradicionais, mas como tudo, elas têm as suas especificidades. O karatê tradicional, a parte do guerreiro, a conduta, a disciplina, né? Essa parte mais de colocar na linha, né? Que é muito importante. Não que as outras não tenham, mas ele dedica mais. O Kenpo havaiano tem essa parte menor, porém voltado para a defesa pessoal. Então, movimentos mais dinâmicos, uma parte de defesa pessoal propriamente dita, não segue muitas regras tradicionais, né? Assim, tem muita coisa que a gente manipula, algumas coisas que a gente adapta, então tem essa parte da defesa pessoal. E a outra arte que a gente tem é o Kobudo e Aido. Kobudo e Aido são as artes tradicionais com armas. Bastão curto, bastão longo, a espada tradicional, né? Que aí essa leva para um conceito mais... Aí você precisa de uma certa disciplina maior, um processo meditativo, né? Deve ser um desafio, né? Eu sou suspeito para falar, mas você pega gosto pelo desafio, né? Sem dúvida. Então você vê, não, eu faço. Eu vou fazer. E aí você fala, nossa, eu faço mesmo. E aí você fica empolgado com aquilo. A arte marcial é para todo mundo. A gente costuma dizer assim, a arte marcial só não é para aquela pessoa que não quer dar o primeiro passo. Elas foram feitas para todo mundo, né? Então, a gente lá no espaço, no Kuromatsu Dojo, tem uma metodologia muito certa. Não é aula livre, né? Tanto é que a gente não aceita esses Gym Pass, Total Pass, porque a pessoa não pode vir fazer um treino. Não tem. Lá é uma escola, né? A pessoa tem começo, meio e fim. Então, na hora que ela começa, ela passa por um processo, ela começa a entender que tudo é possível. Nossa, é muito legal, muito legal. E, Arthur, por exemplo, o karatê, né? Hoje você atende todas as idades. Como o karatê, qual é a idade ideal para começar? Existe isso? No karatê, não. Na verdade, Não. ele não tem uma idade ideal para iniciar. Qualquer idade. Eu tenho um aluno já a partir dos 3 anos. Que já pratica e já tem, e na arte marcial em geral, até mesmo não só no karatê, né, mas como no Kenpo, em outras, você tem alunos até acima de 70 praticando já. Então, assim, a gente fala muito que arte marcial é pra vida. Então, assim, você pode começar a idade que for. Você gostou, você pratica, você realmente coloca aquilo na sua vida, você vai levar até o fim. Então, por isso que você vê muitas vezes vídeos, né, de mestres lá do Japão e tudo já pessoal acima de 70, de 80 anos, 90 anos ainda praticando. Exatamente porque ele não exige uma idade limite e nenhuma idade mínima. Claro que para cada idade você tem que fazer a sua adaptação. Que nem, por exemplo, a nossa parte ali infantil, que é uma baby class que a gente tem, essa baby class ela é toda projetada já com uma parte de pedagogia infantil, que é até passada pela Nádia, que é a especialidade dela, ela passa pra gente toda a maneira que a gente tem que tratar com a criança, como fazer com a criança, porque não dá para exatamente eu chegar lá para a criança e falar, ó, dando um exemplo aqui, me dá um oizuki, que é um soco frontal. Ele não vai entender. Claro. Ele vai falar, tá, o que é oizuki? O que é isso? Aí você tem que adaptar, tem que ser bem lúdico, chegar assim, não, vamos lá, ó, você gosta de um dinossauro? Então imagina que esse dinossauro tá dando um soco, aí você vai lá, mostra o soco, aí fala, ó, esse soco do dinossauro chama oizuki, então você já começa a fazendo toda essa parte pedagógica, né? Assim como, por exemplo, a gente tem pessoas que elas querem ir mais pelo que a gente chama caminho do Budô, que é o caminho marcial, como a gente tem pessoas que gostam da parte de competição, né? Que gostam de ir para campeonatos, esse tipo de coisa. E vocês têm vocês participam de campeonatos ou não? A gente só participa dos campeonatos que é da nossa federação, que é a JKS, né? Que é a Japan Karate Shoto Remei, que é a base que vem lá do Japão, né? Então eles têm por volta de 3 a 4 campeonatos no ano. Por quê?
a gente sempre busca mais o caminho marcial, mais o Budô, que é o valor humano que a gente persegue. Competição, não que ele fuja um pouco dessa parte do Budô, né? Mas o próprio criador do Karatê Shotokan, que é o nosso estilo, ele mesmo já não apoiava competições. Competições, entendi. Porque ele fala que já sai muito do objetivo do mesmo trabalho. Porque antigamente, muitos anos atrás, no início dos anos 1900, 1800, você não tinha aquela coisa de competir. A arte marcial era vida ou morte. Então, assim, a pessoa não vinha para falar, eu sou melhor porque ganhei de você em pontos. Não, eu sou melhor porque eu te matei. Eu sou melhor porque... Então, isso foi algo que foi se perdendo com as competições, né? Uhum. E hoje a gente tenta resgatar esse lado Budô. Não com a violência, mas que, assim, a conduta, a disciplina, o que realmente está por trás disso tudo, né? Então, assim, hoje você pode pegar... Acontece muitos casos que você pega alunos que dão problema na escola, de briga, que sempre se mete em confusão e tudo. De comportamento mesmo. Em geral, que a arte marcial, o karatê, o kenpo e tudo, ele transforma essa pessoa. Que aí a pessoa entende e fala, eu não preciso mostrar isso dessa maneira, então, né? Então a pessoa, ela tem uma transformação. Então muita gente às vezes confunde arte marcial com isso, fala, não, eu vou fazer arte marcial para ficar mais violento. Não, é o oposto. Questão do autocontrole também. É o autocontrole, né? É exatamente isso. Então quanto mais você vai percorrendo esse caminho marcial, na verdade mais paz você está encontrando. É onde você, vamos dizer assim, você consegue começar a entender como enfrentar os seus próprios demônios internos. Sem dúvida. E é onde você aprende a controlar o seu próprio ímpeto. Então, por exemplo, se chega alguém lá, pá, bateu assim em você. Às vezes, se você é uma pessoa irritada, você já vai olhar e vai falar, claro, meu, que isso? Claro que é isso. Vai ser reativo. Vai ser reativo, exatamente. Então, assim, que é a grande maioria, é o que a gente está vivendo, né? É o que a gente esse viveu, momento, né? Talvez seja um momento para se repensar mesmo, né? Porque a gente está muito reativo como ser humano, né? E aí as artes marciais, ela traz exatamente esse tratamento dessa reatividade, para você não ser reativo naquele momento. Pra você pegar assim e falar, não, tudo bem, passou, não deixa pra lá. Não que você, vamos dizer assim, a arte marcial não exige que você tenha uma resposta para tudo na hora, imediata. Entendeu? Entendi. E é essa questão que a Nádia falou do autocontrole, né? Sim, que é tão difícil. É, né? muito difícil. Que envolve a inteligência emocional também. Sim. Aí a gente entra em outros campos, né? Mas que estão muito interligados, né? Sim. E assim, me fala uma coisa. E o nome Kuromatsu surgiu por quê e tem algum significado? Tem. O Kuromatsu quer dizer pinheiro negro, né? O pinheiro negro, ele é uma árvore que ela é conhecida muito pela sua resistência, né, a sua resiliência, né? Então é uma árvore que ela resiste muito, principalmente no inverno mais rigoroso, né? Não perde suas folhas, não se entrega, né? E sempre consegue ter a resiliência de estar passando por todas as tempestades que podem acontecer. E isso se aplica também à vida. Então, assim, existe aquela coisa, nem sempre tudo vai estar bom, mas nem sempre também tudo estará ruim. Então são estações que você passa pela sua vida. E o nome Kuromatsu, ele vem exatamente disso, porque ele vai trabalhar toda essa parte, mais a sua espiritualidade nesse contexto, né? O nome, essa ideia veio exatamente porque a gente, tanto eu e a Nádia, a gente somos messiânicos, né? A gente participa da igreja messiânica. Né? E como é uma igreja oriental, ela tem muitos simbolismos, né? Muito essa parte de simbolismos. Sim. E aí a gente foi visitar um local ali em Rio Claro, que chama Torre de Miroco. Né? E lá na Torre de Miroco, a gente estava andando, passeando lá, e aí o pessoal estava fazendo a palestra sobre como era o local, o que era, e aí lá tinha um pinheiro negro, tinha um Kuromatsu lá. E aí eles falaram exatamente tudo isso, falou, olha, da resiliência, da resistência. E aí eu cheguei para ela e falei, olha só,
esse podia ser o nome do nosso local também. Que legal. E aí que surgiu essa ideia. Surgiu essa ideia. E aí, exatamente como na Torre de Miroco, que também é um outro local que a gente usou como referência para toda a nossa parte arquitetônica, nossa parte de jardim, a gente também colocou um Kuromatsu lá. Então, exatamente no ponto que foi feito pelo Feng Shui, como o Eric explicou e tudo, a gente também colocou a árvore do Kuromatsu ali. Você tem descendência, alguma ligação com japonesa? Por incrível que pareça, não. Não. Nenhuma ligação. Só para saber, é uma curiosidade, né? Eu sou filho de paulista e de mineira. Então, assim, Nossa, não tenho nenhuma ligação. Que coisa, né? E esse olhar, né, tão profundo, né? E já é tão, pelo que você falou, tão novo, já com esse desejo, né? Com esse sonho de ter. Sim, muito legal isso, né? E o Eric também não, assim, você tem alguma parte? Não. Também Nenhuma. não. De italianos e portugueses. Como eu. Nenhuma. Mas realmente, né? Se a gente olhar a medicina oriental, ela é deslumbrante, né? Assim, a questão de ensinamentos, a profundidade que se tem, né? De conhecimento também, é um conhecimento milenar. É muito interessante, né? Eu acho que... Ela foi vista no Brasil durante muito tempo como algo alternativo, né? Sim, sempre. Inclusive, acho que na década de 70, muitos médicos foram caçados do CRM porque eles eram acupunturistas, né? Aí depois começaram a ver que, não, peraí, tem alguma coisa aí. E aí, hoje é integrativo, né? Claro. Mas é integrativo do quê? Se faz parte do todo. Então, suspeito para falar, mas... Agora, tem as suas... A filosofia oriental, ela sempre soma. Então, ela sempre vê o todo, né? E o todo, o pequeno faz interferência no todo. Então, eles querem ver o todo para poder achar harmonia. A medicina ocidental vai na especificidade. Sim. Né? Ela quer saber aquela naquele coisa, ponto. aquele ponto. É. E aí a gente vê hoje a soma dos dois acontecendo, que é inevitável. Hoje você vai na China, você tem a faculdade alopática, que eles chamam, e a faculdade de medicina chinesa. Inclusive, foi um ganho muito grande no Brasil, que no final desse ano aprovaram a profissão do acupunturista oficialmente, né? Sim, sim. E aí agora ele tem que passar por um bacharel ou uma especialização na área da saúde. Eu vejo como uma coisa boa, porque começa a profissionalizar mais. Claro, né? Claro, dá sem algumas dúvida. restrições, mas quem quiser se aprofundar é uma coisa boa. E aí lá você vê que você passa, por exemplo, no hospital, ele decide se você vai para a parte da medicina alopática ou se vai para a parte da medicina oriental. Você está afastado no nosso Brasilzão, você pega lá o sertão todo, é difícil chegar. Né, a medicina lá. Sem dúvida. E a gente tem bastante coisa da terra, a gente tem bastante coisa ancestral nossa também, que é absorvida. Sim, né? Então a gente fala de fitoterapia, mas tem várias ervas que a gente não consegue no Brasil, porque são específicas da parte tibetana. Sim, de outras regiões, Exatamente. né? Mas se pegou todos os conceitos do porquê que aquela erva faz aquilo, e se encontrou uma erva brasileira com o mesmo potencial. Com o mesmo potencial. Então, isso é bem interessante, né? E a vila, assim, vocês não caracterizam nem como uma academia, nem como uma escola, nem como uma clínica, vai. Por isso, porque ela é integrativa, né? Ela trabalha o todo. Ela é integrativa e tem a especificidade, né? Se você quiser ir lá só por conta da fisioterapia, ok, você não precisa passar pelas outras áreas. Se você quiser ir fazer a prática marcial, meditação, yoga, ok. Se você quer ir só pelos cursos, né? São vários profissionais que irão vir dar cursos, né? Será reiki, qigong, meditações de vários estilos. O que seria o qigong? Você comentou, eu não conheço. Então, o qigong é uma prática chinesa que envolve movimento e respiração. Então, hoje, por exemplo, a gente vê bastante coisa envolvido breathworking, né? Que é a respiração, para você conter as suas emoções. Estão dentro do qigong. Né? São exercícios respiratórios e terapêuticos, né? Então, lembra o Tai Chi Chuan? Então, eu ia falar faz isso. Parte do Tai Chi Chuan. Eu conheci o Tai Chi Chuan. Faz parte do Tai Chi Chuan. Imaginei que seria algo semelhante.
Então, que está muito parecido com o yoga. Sim, total, tem uma total relação, não tem onde né? separar muito, são faces que são entregues. Então, para a pessoa é importante ela entender que ela pode ir lá procurar o todo, ter experiências de algo que de repente não teve contato. Eu estou indo lá fazer uma fisioterapia, o que é Qigong mesmo? Eu posso fazer uma aula para ver o que é? Nossa, mas que fantástico, eu nunca ouvi dizer. Pode acontecer, né? Então, E o legal é que na região não existe. Pelo que eu saiba, vocês têm várias aí atividades e cursos que a gente não pelo menos eu, não tinha escutado falar aqui na nossa região. Me parecem pioneiros, assim, nessa questão, né? E vocês acham que, claro, a pandemia mudou, é o que você falou, aflorou tudo que se tinha, né? Mas que essa busca hoje pelo equilíbrio emocional, ele tá mais latente, não tá? ele está latente e ficará latente pelos próximos anos, né? Assim, toda a base da filosofia oriental tem ali uma estrutura de estudo, e a gente vive um momento agora que é trazer para a claridade as coisas que estavam escuras, né? Sem muita espiritualidade nem filosofia, mas assim, o ser humano ele necessita trazer para mudar. Então, todas aquelas coisas que incomodam, a pessoa não vai mais jogar para debaixo do tapete. E ela vai ficar ansiosa para falar como eu resolvo isso. Então, sim, nos próximos anos, essa é uma questão que todo mundo vai ter que passar e vai passar. E vai passar. Mas eu acho também que esse olhar mais amplificado, sabe? Porque é o que você falou antes, se tinha aquela medicina tradicional, ponto, né? E muita gente falava, charlatanismo, né? Sim. É o que você falou, acupunturista, imagina, não acredito nisso e tal. Mas hoje a gente vê, em especial na nossa região, eu acho que a nossa região ela tem uma característica de moradores e pessoas que buscam esse viver junto à natureza, um bem-estar, né? Uma forma de viver um pouco diferente, né? É claro que a gente já está sentindo os impactos de uma cidade urbana que tá, né, ela vai crescendo e vai oprimindo mesmo. Não tem, faz parte do desenvolvimento. Não tem o que fazer. A gente poderia ser mais sustentável, ter uma infraestrutura melhor. A gente já sabe disso, né? É uma discussão grande aqui na nossa região, mas... As eleições estão aí. Né? Exatamente, né? Vamos tentar votar bem, né? Mas o que eu percebo é que esse olhar mais amplo, sabe, no sentido de um tratamento que não seja só aquele tradicional, né, que a gente já conhecia, que era a medicina tradicional, ela mudou muito. E aqui na região a gente tem muita gente trabalhando. Eu acabei de fazer, inclusive, uma matéria que saiu nessa edição, cristaloterapia. E aí outras terapias que surgem e que eu acho sensacionais, né? Mas vocês percebem, né, esse movimento, sim, né? Que ele mudou demais, né? A região sempre foi, né? A gente tem grandes profissionais aqui. Inclusive, vários professores, eles são dessa região, de Calcaia do Alto, daqui. Então, a gente tem bastante coisa relacionada a esse mundo. O que eu acho que acontece é que as pessoas começaram realmente a procurarem esse bem-estar maior. Sem dúvida. Né? Eu costumo dizer que a gente tem que viver a harmonia e não viver em harmonia. Sim. A hora que em harmonia já predispõe de que eu estou mudando alguma coisa para me enquadrar, para me ajeitar. Agora, a harmonia eu busco. Né? E como eu busco? Tá bom, você está com muita dor, toma um remédio alopático, tira essa dor. Mas vai entender o porquê que ela veio. E vai tratar o porquê ela veio, né? E isso a gente vê muita gente buscando já, né? O pessoal está cansado de não ter a busca que está correndo atrás. Que está correndo atrás, né? E a gente tem também na região, a gente estava falando, né, dessas características, né, de pessoas, de profissionais que vêm viver aqui e ter seus negócios, mas os templos, né? Sim. Aqui a gente tem até um templo tibetano, né? Vocês chegaram a conhecer? Eu moro ali perto. Foi uma das primeiras coisas que me chamam. Eu também. Eu tô ali, eu tô na estrada da Capuava. Eu também. Acho que a gente é vizinho. Olha, ó, tá vendo? Essa granja é uma ervilha, gente. Ela é uma ervilha.
E isso chama muita atenção, né? Porque você tem esses templos tradicionais, né? Pois é. E aí, sim, é o que a gente vê também nesses outros países. A cidade vai crescendo e vai tomando conta, né? E aí você tem duas escolhas, ir cada vez mais longe ou se integrar com ela. Acho que a proposta é acabar se integrando, né? A gente tem um saudosismo de algumas coisas que é normal, mas a gente precisa batalhar para as coisas ficarem confortáveis do jeito que são, né? E vocês sentem ainda preconceito sobre esse olhar que vocês têm, ou essa atividade, implementando a medicina oriental? Ainda existe esse preconceito? Eu acho que, para mim, eu não posso ver dessa maneira, porque hoje já está tão bem difundido, sabe? A gente fala dessa especificidade, o que foi muito bom, que tem vários estudos científicos mostrando, né? Então, a gente falava de respiração na meditação há muito tempo, e hoje tem estudos científicos mostrando que realmente a pineal muda. Opa, peraí, então. E a gente tem estudos agora de mindfulness, que é uma maneira científica de dizer como é que era a meditação tibetana, budista. Só mudou de nome, né? De nome. Eu ia dizer isso. E tem coisas, desculpa te interromper, mas viram moda, não é? Viram, mas eu acho assim que. Mas tudo bem. Eu vejo como importante. É isso que eu ia falar, tudo bem. Chegou a mais pessoas conseguem entender o processo. Né? Não são pequenas visões ou mudanças, não. É uma nova nomenclatura que chega, que para o ocidental tá ótimo. Tá tudo bem, claro, né? claro. E para quem vai para o lado oriental também é bom, porque soma, fala, então era por isso aquilo, então é assim que funciona. Sim, né? Sim, eu acho que... As respirações todas e a acupuntura. A acupuntura hoje tem bastante estudo científico mostrando que realmente a OMS recomenda. Então tem várias patologias que ela traz um belo de um alívio, se não o tratamento propriamente dito. Nossa, muito legal. A gente percebe esse movimento, é inegável, e esse olhar também. E eu acho que os grandes executivos também entenderam isso, essa necessidade, né? Quem está na ativa, porque antes é o que a gente falou das artes marciais, a gente via, né? Famílias colocando seus filhos, né? Entendiam esses benefícios, mas hoje eu vejo esses adultos entrando para com esse olhar e procurando, buscando essas atividades, né? Isso é muito legal, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês acham que, assim, quais os principais erros que as pessoas cometem quando elas querem buscar bem-estar a qualquer preço, assim? Vocês percebem que, assim, chega gente também, pessoas, vamos dizer assim, desavisadas na vila e que vão com um propósito completamente diferente do objetivo de vocês? Vocês sentem isso? Sim. É perceptível. Né? Totalmente perceptível. O ser humano hoje, ele busca muito o imediatismo, né? Tudo ele quer para ontem, resultado imediato, a cura que vem pro amanhã, e não funciona assim, né? Tudo é trabalhado devagar, tudo é feito de forma correta, não adianta querer imediato. E hoje o ser humano tem buscado só isso, né? É verdade. Acho que o maior erro do ser humano hoje é querer tudo para ontem, né? Porque a tecnologia acelerou tudo, tem tudo na palma da mão, só que na questão humana não funciona assim, né? Uhum. E assim, agora, claro que vocês têm vocês devem terem resultados do que vocês optaram na vida, né? Claro. Mas, assim, o que mais esse teu olhar para a medicina oriental, que foi complementada com a físio, com a medicina tradicional, o que mais ela te ensinou na vida, Eric? Que as mudanças ocorrem. E que os problemas, eles são inevitáveis. Então, assim, o problema vai ter, ele é inevitável, levanta, sacode, procura mudança, e elas ocorrem, né? Algumas vezes a gente quer muito rápido, mas tudo bem, começa um processo né? Centraliza, volta, entende o processo, né? Uma vez me falaram que tudo aquilo que a gente não escolhe, a gente é levado. No sentido de que, se eu não
pego para mim a responsabilidade da minha saúde, dos meus comportamentos, da minha influência, das minhas amizades, eu sou levado. Eu sou levado. É o fluxo do rio, vai levar. No momento que eu começo a observar e escolher, eu direciono. O rio vai para lá? Vai. Mas eu posso ir mais para a direita ou mais para a esquerda, né? Pegar uma turbulência ou pegar uma calmaria. E saber, né, passar por essa turbulência, né? É isso que você falou, porque a vida não é uma linha reta e exata, né? Claro, a gente mais maduro sabe disso, né? Eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente ainda tem a expectativa, a esperança de que tudo que você desenhou, planejou na vida vai ser exato. Eu acho que, claro, o sonho, eu também tive os meus, desenhei, mas eu desenhei esses sonhos e muitas vezes não foram pelo caminho que eu imaginava. Foram por outros atalhos, né? E isso faz parte da vida, né? Agora, é muito legal entender que a gente tem que também se preparar para essas mudanças da vida, né? Você diria o quê, Arthur, para você? O que o karatê representa na tua vida e, enfim, o que é para você, assim, o resultado de ter desenhado esse sonho e como você está hoje, assim? Eu diria que o karatê, para mim, ele se resume numa palavra chamada superação. Porque muitas vezes, exatamente pelo fato de você estar dentro desse mundo marcial, ele mostra para você que você não pode ser imediatista. Que você sempre tem que seguir, como o Eric mesmo diz, o fluxo, mas você tem que fazer o seu fluxo ir. Então, muitas vezes você quer pelo imediatismo que aquilo já esteja pronto amanhã, mas você sabe que não acontece bem isso. Então, o karatê em si, ele te ensina exatamente a paciência. Paciência para, assim, uma hora você vai conquistar. Só tenha paciência. Eu tenho a minha própria história, que foi a minha faixa preta, né? A minha faixa preta foi algo muito difícil para conquistar. Por quê? Por quê? Porque, assim, exatamente pelas escolhas que você precisa fazer em certos momentos, você tem tanto que você ganha quanto você perde, né? Sim. Então eu tive que adaptar muita coisa no meio do caminho para conseguir conquistar essa faixa. Porque, assim, como que acontece a graduação pelo Japão? Eu ia te fazer essa pergunta, que eu não sei muito bem. Sim. Quais são as fases para chegar nessa faixa preta? Então, você tem desde a sua faixa branca, iniciante, até a preta, né? E nesse meio, você tem o que a gente chama de faixas coloridas. Ok. Assim como na vida, né, você tem desde o pré até a faculdade, a arte marcial funciona da mesma coisa. Então, da sua faixa branca até a sua faixa marrom, que seria antes da preta, é como se fosse do seu pré até o seu terceiro colegial. Aí a preta, ela vira a sua faculdade, porque aí é um outro universo. É um outro universo totalmente diferente do que você aprendeu nas faixas anteriores. Então você começa a entender por que você fazia aquilo naquela faixa mais anterior. E assim, no Japão, como que é reconhecido essa faixa, né? Eu sempre prezei, assim como o Kenpo preza, né, e tudo, ser sempre uma parte tradicionalista. Então eu peguei uma federação que é uma escola, na verdade. A JKS é uma escola. Então ela é reconhecida pelo próprio governo japonês, pelo Ministério da Educação. Então quando você pega uma faixa preta, você também é reconhecido como professor pelo Ministério da Educação japonesa. Então isso já é uma exigência absurda. Então, assim, é isso que diferencia a Kuromatsu de outras escolas, né, de outras academias. A gente tem, claro, karatê de vários estilos, de vários lugares, né, inclusive aqui dentro da granja, mas assim, não seguem uma tradição, não seguem uma escola, não seguem um currículo mesmo. Então, assim, então é tudo um pouco, vamos dizer, mais difícil, não que seja simples, é mais difícil. Então exige muitas horas de treino, exige muita concentração.
Então, para eu conquistar a faixa preta, foi tipo de 1 a 2 anos direto, treinando todo santo dia. E quanto tempo de treino? Quanto tempo? Tem Não tem um não tem tempo, um período, não tem assim. período. Eu posso treinar tanto 1 hora, como posso treinar Mas hoje, 3. hoje então... lá na Kurumatsu, por exemplo, eu vou lá, quero colocar meu sobrinho para fazer a aula de karatê. Ou de outras artes marciais, elas são diferentes, o tempo ou não? É sempre o mesmo tempo? O tempo das artes marciais ali, a gente sempre baseia em 1 hora por aula. Né? Por aula. Então, e o ideal seria quantas vezes na semana? Existe o ideal ou não? A gente sempre diz que o ideal é todo dia. Treinar todo dia. Mas, o legal eu não sabia, achei que... Treinar todo dia. Assim, um mínimo 2 vezes na semana, né? Que é para você manter uma rotina, para poder criar aquela memória muscular. Mas como tudo na vida, quanto mais você faz, melhor você fica. Melhor fica, tá. E para uma criança, vocês não acham que isso pode fazer com que ela canse, vamos dizer, vocês sentem isso ou não? Na verdade, não. Não. A gente não sente porque, assim, as nossas aulas, tanto do Karatê, como do Kenpo, até mesmo como da parte do Iaido, Kobudo, né? E até mesmo Judô, que é uma outra arte marcial que a gente lá, elas são dinâmicas. Então, cada aula é diferente. Entendi. O que a pessoa fez, por exemplo, numa aula de segunda-feira, não vai ser a mesma coisa que ela vai fazer na aula de quarta. Assim como não vai ser a mesma coisa que fará numa aula, por exemplo, de sexta, se tiver. Então, a gente sempre está aprimorando. E o mundo marcial, ele é muito grande, ele é enorme. Então, assim, por mais meses que a pessoa esteja dentro daquela faixa, dentro daquele ensinamento, ela sempre vai estar aprendendo alguma coisa diferente. Ou aprimorando, refinando aquilo que ela já sabe. Que ela já sabe. Porque é exatamente isso que a arte marcial ela busca. Não que ela busque o perfeccionismo. Porque nada é perfeito. Até o campeão do mundo, vamos dizer, de karatê, pela máxima federação, para ele nunca tá bom ainda, porque ele sempre acha que tem algo para melhorar. Sempre tem algo que ele busca. Então isso é uma busca constante. E você vai fazer isso pela vida inteira. Perfeito. Por mais que as pessoas cheguem e falem, nossa, mas o seu, vamos dizer, o kata tá perfeito, a pessoa que faz vai falar, não tá perfeito ainda. Falta isso, falta aquilo. Então isso são coisas que vão aprimorando. Então, assim, as aulas lá na Kuromatsu, elas sempre são aulas dinâmicas, né, de todas as artes marciais, e sempre são aulas que têm um planejamento, né? Então, assim, eu nunca vou colocar um aluno para fazer algo que ele ainda não esteja preparado para estar fazendo. Ele passa por todo um processo até chegar naquele ponto e falar, agora você pode fazer isso. E para dar aula tem que ter a faixa preta. Sim, tem que ter né? a faixa Todos. preta. Todos. É o mínimo isso é o mínimo exigido. exigido, ok. Faixa preta, certificado, tem que ter um reconhecimento, independente da onde você está, né? Então, no caso, que nem a gente que segue a JKS, tem que ser faixa preta reconhecido pela JKS. No caso do Kenpo, como tem as federações de Kenpo, tem que ser reconhecido pela Federação de Kenpo. Então, tem que ter, assim, porque charlatão é o que mais exatamente, tem. Por isso que eu estou perguntando. E isso é uma chancela, né? Sim. Para vocês, então, né? Isso é muito importante. E para quem faz atividade aí com vocês, né? Sim, então assim, a gente dá essa garantia que todos os nossos professores são certificados de acordo com as suas federações e atuam seguindo também todo o programa pedagógico da federação. Perfeito. A gente não chega e fica inventando, por exemplo, colocar coisas assim que falar, eu vi no filme que é desse jeito, eu vou colocar para o meu aluno fazer. Não. Segue um critério. Segue todo um critério. Claro. É importante, a gente pensa o seguinte, que a gente está, como pais, a gente está colocando o nosso bem maior ali à disposição de uma pessoa, né? Essa pessoa precisa estar preparada para lidar emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Então, deixar uma criança fazer algo esdrúxulo, porque está em fase de formação, né? Como é que você vai tratar essa criança em todos os conceitos? Tem o rigor oriental? Tem a disciplina, a seriedade, né? Que algumas crianças precisam a mais do que outras. Mas tem também aquele incentivo das tímidas. Não vamos, que não vamos. Então tem que ter essa mudança. Para isso acontecer, a pessoa precisa estar preparada, né? Precisa ter tido uma formação também da mesma maneira. Sim. Então quando você pega uma formação tradicional, a pessoa passou por isso. Então ela viveu na pele como é que isso é feito. Perfeito.
E aí, para finalizar, que a Nádia não falou quase nada, ela só ficou aqui, ó, dando apoio, moral, observando. Eu quero fazer uma pergunta, que assim, a gente, até pouco tempo, a gente via artes marciais muito voltadas ao campo masculino, né? E você é uma praticante. Sim. Você sente isso, que teve essa mudança? Hoje tem mais mulheres buscando isso? Teve sim essa mudança. Hoje tem bem mais mulheres procurando não só a questão da defesa pessoal, como do karatê também. Tem mulheres no judô, né? Nós temos alunas lá no judô também. Então as mulheres têm se integrado bastante nesse caminho, que é a evolução, né? Não tem jeito. Não dá só para o homem seguir isso, nós mulheres também precisamos. E como a gente também já deu um jeitinho lá atrás, né, de conquistar esses campos que antes eram só masculinos, então hoje a mulher ela tem se integrado mais, né, nessas questões que antes eram vistas só como, só homem pode fazer isso, é só questão masculina. Hoje não tem mais isso. Hoje quando chega uma mulher lá procurando arte marcial, ela faz aula experimental, ela entra e fala, não, é essa que eu quero. Que legal. E é decidido por ela. De todas as idades, você sente isso? De todas as idades, desde o infantil até a parte mais adulta, os mais velhos também, né? Nós temos alunos lá também que são bem mais velhos. Bem mais velhos. Que legal. 72. Olha que legal, que legal. A gente fala que o espaço ele é um espaço familiar. Ele é um espaço familiar porque mesmo se a atividade não for feita com pais e filhos juntos, que tem bastante atividade sim, pelo menos ao mesmo tempo estão acontecendo atividades onde o pai está em uma, o filho está em outra. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. E me fala só para a gente finalizar aqui, que já está dando nosso tempo. O que... Primeiro, a sua busca foi por conta do Arthur? Ou você já tinha também uma vontade de conhecer arte marcial? E como ela impactou na sua vida? Na verdade, não. Eu não tinha nenhum critério, assim, eu não buscava nada na arte marcial. Eu conheci tudo quando eu fui trabalhar com o Arthur, né? Então, tudo foi novo para mim lá. Então, eu fui vendo as aulas, né? Identificando como os alunos faziam, tudo, acompanhando tudo. E aí, eu peguei no pé do Eric, né? Sensei. Sempre lá, mas por que faz isso no Kenpo? Mas por que esse movimento? Mas isso trabalha o quê? E ele ia sempre me respondendo, com toda a paciência ele ia me respondendo, até o dia que ele falou, agora para eu responder você vai ter que entrar no tatame e fazer uma aula. Inteligente, foi? Né? Foi muito. Eficaz, inteligente. Eu fui só tentando galgar ali, filtrar para ver se eu conseguia, né? Eu falei, será que eu vou conseguir? E se eu entrar e não fizer? E se eu desistir? O meu pensamento era esse. Mas se eu fizer aula e não aguentar, não vou não, porque eu vou desistir. Era esse o meu pensamento, né? Eu não vou aguentar, não vou seguir. Muito pelo contrário, quando eu entrei já na primeira aula, eu já fiquei direto. Eu não saí mais. Que legal. E tudo que ele foi falando fora do tatame, eu via que dentro do tatame era muito mais, né? Sim, coisas você que sentia muito mais estando lá. Muito mais. Dentro, fazendo atividade, né? Fazendo atividade. No começo foi muito difícil, como tudo no início é difícil, claro. Né? Novo, né? Uma experiência nova, né? Eu venho de uma área totalmente estressante, né? Antes de trabalhar com o Arthur, 7 anos e meio em recursos humanos, quem trabalha sabe. É bem estressante, é algo muito agitado, muito corrido, então eu já estava naquele automático. É o tempo todo correndo, o imediatismo, é o tempo todo. E eu ia vendo que a arte marcial trabalhava o oposto disso. Por isso que eu achava que eu não ia conseguir. Só que foi difícil no começo. Teve que ter uma determinação e um querer da minha parte. Mas eu consegui fui indo e continuo. Você tá há quanto tempo fazendo? Desde 2023, eu acho que eu entrei. Poxa. 2022. 22. Você é fera já, Nádia. 23, 22. não. Ainda tem um bom caminho a percorrer. Olha, do jeito que vocês falaram, me deu até vontade de experimentar. Gente, eu nunca entrei. Tá? Tem que fazer, eu acho que o próximo tem que ser lá. Eu também acho. É. Você vem fazer uma aula, a gente grava. Eu vou, tá aqui a minha palavra. Foi? Confirmou? Então confirmado, porque a gente marcou de fazer um publi lá e eu já tinha pensado nisso. Para eu ser verdadeira e passar a minha experiência de fato, eu tenho que viver, não é? Sim. Então vocês vão ter que fazer esse trabalho comigo. Eu espero que você esteja junto. Estarei, porque assim certeza. você me dá uma força moral. Mas, gente, bom, a gente está finalizando, foi incrível. Acho que foi super esclarecedor, né? Para quem não conhece dessas práticas, não conhecia o Vila Kurumatsu, que agora vai ficar muito conhecido através da nossa revista. Com certeza. E claro, através do trabalho de vocês, que é primoroso. E o lugar, gente, é maravilhoso, é muito bonito.
E, enfim, vocês têm todos os ingredientes para esse sucesso. Então, eu desejo sucesso, viu? Obrigado, Roberto. E Obrigado. que seja, assim, o começo de um caminho incrível para vocês, viu? Muito obrigada. Obrigado a você. Nós que E, agradecemos. pessoal, a gente se vê no próximo podcast. Até lá.